Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos implementar então um serviço baseado em REST que faz uma interação com o banco de dados usando a JPA. E para isso a gente vai criar então um projeto com NetBeans 12, usando o Maven, e daí faremos primeiro então as configurações iniciais do projeto. O primeiro passo então do nosso projeto com o banco de dados, tá, é criar o próprio banco de dados em si. Então eu vou criar aqui um new database, tá, que eu chamarei de SW CRUD REST, tá? Salvar. SW-CRUD REST, tá aqui configurado. Agora lá no nosso projeto, tá? Nosso NetBeans, então já temos aqui então configurado o servidor Payara, tá? Eu vou criar então um novo projeto com o Maven, né? Vai ser um projeto Web Application. Vou em próximo e eu vou chamar ele então de SW CRUD REST. Tá? O package não precisa ter e o grupo ID ifsu. Eu vou em próximo, seleciono o Payara, tá? E vou finalizar. Tá? Então ele vai criar o meu projeto. Demora alguns instantes. E ele já está criando o meu projeto aqui, então. Bueno. Primeiro, assim, eu vou apagar esses dois pacotes, na verdade, que ele cria aqui. Tá? Eu vou criar, então, esses dois, apagar esses pacotes que ele cria, que depois a gente vai fazer tudo manualmente. Tá? Vou apagar aqui. Tá? E apagar aqui também. Não preciso de nada do que vai ser ocupado por enquanto. Bem, agora o que eu tenho que fazer, tá, é adicionar algumas dependências aqui ao Maven, que eu vou copiar de um arquivo .xml que vai estar disponível na descrição do vídeo. Tá? Então, basicamente assim, a gente vai colocar as dependências para o que? Para o Hibernate, que nós utilizaremos o Hibernate, eu vou formatar, tá? E o Commons Collections, tá? E o Postgres, né? Commons Collections faz parte de algumas coisas que a gente faz com a JPA, tá? E também a gente vai pegar, então aqui ele cria um arquivo persistence, tá? No caso aqui eu vou pegar um arquivo também de exemplo que eu vou deixar lá, né? E vou também copiar o conteúdo desse arquivo aqui para dentro. Tá? Aqui basicamente o que tem nesse arquivo, né? Uma fonte de dados, JDBC, certo? E daí algumas especificações aqui para a criação das tabelas, o dialeto Hibernate, tá? E a plataforma da a classe, né, que implementa a plataforma da JTA. Bueno, agora eu precisaria registrar, tá, esta conexão com o banco de dados no NetBeans. Tá? Venho aqui em Services, né, Databases, e daí vamos registrar New Connections, tá? Postgres. E aqui eu vou informar o nome da minha base de dados, que é no caso SW-CRUD-REST. SW-CRUD-REST. E vou colocar aqui Postgres como a senha, né, do meu banco de dados, no meu caso aqui do usuário Postgres é Postgres. Né? Testa a conexão, deu certo, vou em próximo, tá? E aqui vou em público. E daí vou em próximo e finalizo. Tá? Então ele registrou a conexão para mim. E agora eu preciso, então, eu vou gerar alguns arquivos, né, que eles serão necessários para registrar, né, o pool de conexões e a conexão JDBC lá no banco de dados, tá? Lá no Payara Server. Né, no caso aqui eu vou em New, Other, né, e daí eu vou selecionar aqui Glassfish e JDBC Research. Eu vou em próximo. Tá? No caso aqui, ele tá me pedindo, né, a primeira configuração Use Existing JDBC Connection Pool. No caso, vou mandar ele criar um novo pool. Tá? E no caso do pool, eu vou colocar o mesmo nome, JDBC
sw-CRUD REST, tá? No caso que aqui esse GNDI name, ele faz referência a essa fonte de dados que estará registrada lá no servidor, tá? Eu vou em próximo novamente, e aqui nesse connection pool também eu vou colocar, né, sw-CRUD REST, é só um nome que ele vai registrar, e eu vou extrair a conexão, tá? Daí no caso aqui, ó, da conexão que eu registrei, sw-CRUD REST, tá? E vou em próximo novamente, e aqui também finalizo a conexão. Então o que, que ele gerou para mim, tá? No caso aqui, deixa eu ver, ele teria que ter gerado project files, teria que ter gerado aqui um arquivinho com essas configurações para nós. Vamos ver aqui em files, vamos ver, acho que CW REST. Aqui, ó, em setup, tá? Na pastinha setup, aqui, ó, dentro dos files do meu projeto, src, main, java, setup, ele gerou esse arquivo Glassfish Resource, tá? Então aqui tem as especificações, tá? Da configuração de duas coisas, né? Do recurso JDBC, chamado JDBC SW-CRUD REST, tá? E também do JDBC Connection Pool, que tem a informação da conexão, tá? Aqui no meu Persistence Unit só vou deixar um nome aqui, SW-CRUD REST PU. Tá? Então essa unidade de persistência aqui, ela vai estar apontando, tá, para um recurso JDBC que vai existir no servidor com este nome. E esse arquivo que ele vai auxiliar nós na criação desse recurso, tá? Até eu vou renomear esse arquivo aqui para colocar a extensão .xml. Agora nós parada seguinte, nós temos que iniciar o servidor Payara, tá? Uma coisa que eu preciso conferir, tá? Na minha instalação do Payara, esse caso meu aqui, ela está nessa pasta, Payara 5 2021-1, tá? É a última versão do Payara que tem lá. Dentro dela tem a pasta Glassfish e tem a pasta lib, tá? Aqui eu já copiei, né, o driver JDBC do PostgreSQL aqui para dentro, tá? Então, se tu não tem ele aqui, tem que copiar. Que daí quando a gente iniciar lá o servidor e for criar esse recurso lá dentro, né, ele vai precisar dessa biblioteca dentro dele para poder criar. Então agora a gente inicia aqui o servidor Payara, olha só. Eu vou colocar para iniciar o Payara Server, daí a gente acessa ali a configuração dele, né? E após acessar a configuração dele, a gente cria então os recursos JDBC lá dentro do servidor. Tá? Esperar ela carregar. Tá, então agora eu vou acessar aqui localhost 4848. Tá? Ele carregou aqui o console, aqui do lado em Resource, tá? Eu vou em Add Resource, daí vou procurar por aquele arquivo lá. Eu vou procurar então dentro do início aqui, NetBeans Projects, SW-CRUD REST, SRC, main, setup, Glassfish Resource. Clique em OK. Tá? Agora eu vou conferir se tudo funcionou. Primeiro eu vou olhar aqui em JDBC Connection Pools, tá? Então ele criou aqui um pool para o meu CRUD REST, tá? Que daí aponta lá para aquele banco de dados SW-CRUD REST. Eu vou clicar em ping, no caso ele pingou, e aqui em JDBC Resource, então ele criou aqui um JDBC SW-CRUD REST, tá? Que aponta, né, para o uso daquele Connection Pool. Então, a princípio, né, tá tudo certinho com as minhas configurações, né? Então a gente criou aqui o arquivo persistence, né? Criamos o projeto e alteramos o arquivo .xml no caso que daí a gente vai adicionar as dependências do Hibernate, tá? Criamos também o arquivo de persistência e o Glassfish Resource, tá? Então, pessoal, por enquanto era isso. Na próxima aula a gente vai criar então daí uma classe persistente, tá? E um DAO. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.